Vamos falar agora de uma triste realidade, gente. A violência contra crianças e adolescentes cresceu quase 80% em Minas. Nós ficamos assustados com esse número. Violência de todos os tipos que vocês possam imaginar. Física, psicológica e sexual. Os dados estão no painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Um dos casos mais recentes que a gente acompanhou esse ano aqui, que nos deixou assim comovidos, foi o da menina de 12 anos. Você se lembra desse caso? Ela foi encontrada morta na calçada de um bairro em Belo Horizonte. Assim, o cara colocou a menina como se ela fosse um saco de lixo. Você está acompanhando as imagens que nós mostramos aí na nossa programação, né? Tanto a local quanto a nacional. Ele põe como se não fosse absolutamente nada. E aí eu convidei a psicóloga Valéria Ribeiro, que está conosco aqui, para a gente poder conversar a respeito disso, que se faz necessário, né, Valéria? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite, obrigada principalmente, né, pela possibilidade de abrir espaço para discutir sobre isso, porque eu estava revendo as imagens e é impossível não se angustiar. Eu me angustiei demais na conta. É impossível não se angustiar com essa cena bizarra, né, porque aonde nós estamos falhando quanto sociedade. Porque é um problema da sociedade, essas crianças serem vítimas de violência, e é dentro de casa e fora de casa. Sim. É importante que a gente possa pensar de uma forma ampliada, né, uma forma social e uma forma individual, porque nós somos o tempo inteiro moldados através desse conjunto social. É importante a gente se lembrar que esse sentimento de proteção, de cuidado, esse olhar de atenção à infância e adolescente, na nossa sociedade, ela é recente. Não é algo que é dado desde o princípio, né? Se a gente voltar, né, a 30, 40, 50 anos atrás, é muito comum ouvir histórias de meninas com 12, 13 anos que, a partir da primeira menstruação, saem para casar. Meninos, na hora que entram na puberdade, já começam a assumir papéis de responsabilidade de homens adultos. Mas, né, no final dos anos 80, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e traz essa necessidade, porque a sociedade ela foi se mudando também. Então, socialmente, foi importante olhar para essas crianças e adolescentes como menores incapazes, né? Tanto que no direito se fala sobre isso, um abandono de incapaz, e que precisa de um outro que cuide. Então, aí a gente chega no aspecto mais individual. É preciso, então, que um outro adulto responsável cuide dessas crianças e adolescentes. Aí a gente cai num outro aspecto. As funções parentais, as funções familiares, as funções de cuidado, elas foram também muito romantizadas durante muito tempo, como se fosse uma tarefa fácil, ou como se fosse uma tarefa natural. Todo mundo nasceu para ter filhos e vai ser sempre a melhor mãe, o melhor pai do mundo. E não é bem assim, né? Ter filhos, colocar filhos no mundo tem que ser uma escolha minimamente consciente. Então, se a gente olha uma cena como essa, tão angustiante, ela, para mim, ela é o retrato de uma sociedade adoecida. E que não é só a violência contra essa criança e esse adolescente. É uma violência generalizada. É uma violência contra todos os sujeitos mais frágeis. Então, uma sociedade estruturalmente racista, então as pessoas negras são vítimas de muita violência. Uma sociedade extremamente machista, as mulheres são vítimas de violência, e essas taxas no Brasil estão crescendo. As pessoas que não se enquadram na heteronormatividade são vítimas de violência. Exatamente. Então, é um sintoma de uma sociedade adoecida em que a violência passou a ser o normal. A violência passou a ser o que se espera. E aí a falta, para explicar esse comportamento, deixamos de lado a tolerância, o respeito, a empatia, a compaixão, o amor, e estamos com seres humanos um pouco mais, agressivos mesmo? Completamente. Existe uma forma de viver que não tem escape para outros lados, né? A gente não tem tido muita dificuldade, e aí não dá para deixar de lembrar que a gente está em pleno mês de janeiro, em plena campanha do Janeiro Branco, Exatamente. que alerta o tempo todo sobre a necessidade da criação de uma cultura do cuidado, uma cultura da saúde mental, do reconhecimento das funções das emoções na vida. E num tempo em que as intolerâncias,
as agressividades, as dificuldades de se lidar e se reconhecer, né? Então, a gente estava conversando um pouco antes, você me perguntando, onde é que estavam as pessoas que deveriam cuidar dessa menina? Essa menina, né? Eu fiquei me perguntando, onde ela estava é que no meio estavam? do mato? A gente não sabe, porque existe um mundo paralelo também, o mundo da internet, que a menina pode estar dentro de casa, mas o mundo está dentro da minha casa. A violência chega dentro da minha casa também. Então existe, né, a gente tem que tomar muito cuidado também para não culpabilizar de forma externa essas famílias que não estão dando conta, mas de fato tem um desamparo nessa função do cuidado. Como é que a gente traz um caminho, como é que a gente abre uma porta para esse cuidado, para essa responsabilidade, para esse afeto que se faz necessário para que a gente tenha, né, pessoas com direito a viver sua infância, sua adolescência, crescer, sonhar, trabalhar? Vamos começar de dentro para fora, então. Então, dentro de casa. Eu escuto muito isso no consultório, né? Mães que estão lá assim, pé da vida porque o menino está atormentando. E vai ter mesmo. E vão ter várias situações. E elas tomadas de uma culpa absurda por estar com raiva do filho. Não, gente, pode ficar com raiva, não vai ser nem a primeira nem a última vez que você vai sentir isso. Tá tudo certo. Porque eu estou decepcionada, frustrada, com raiva daquela criança porque ela está me desafiando, porque ela está me irritando e tal. Quando isso fica cozinhando aqui dentro, em algum momento vai explodir em forma de alguma inadequação. Então, de dentro para fora. Gente, reconhece que mãe e pai é humano e vai sentir coisas nem sempre tão bonitinhas e agradáveis com relação aos filhos. Se eu reconheço que eu sou humana, talvez eu não precise explodir. Então, os dados mostram que o maior número das violências acontecem dentro de casa. Provavelmente porque dentro de casa não existe espaço para poder se reconhecer a humanidade dessas relações. Então, fulano, eu estou bravo com você, você está me deixando muito irritado. Vamos conversar? Vamos conversar? O que a gente vai fazer com isso? Se a gente traz esse exemplo, né, essa reorganização das relações parentais dentro de casa, se a gente começa a ampliar um pouco, bom, o diálogo passa a ser a receitinha, aquele toque de mágica de toda receita para qualquer relação. Então, essas intolerâncias, elas precisam sempre estar colocadas em questão para entender o que, afinal de contas, quando essas questões aparecem no consultório, né, que é o momento mais íntimo, né, os porões da clínica, eu falo, o que esse comportamento dessa criança está mexendo com você? Por que isso está te deixando tão irritado? Ah, é porque ele está tomando meu tempo. Tá, o que você gostaria de estar fazendo? E aí, poder trazer uma relação menos romantizada sobre esse amor incondicional, sobre esse afeto incondicional. Ok, eu amo, mas isso não significa que não seja difícil. Trabalhar essas emoções, conversar com esse núcleo que é a família que se constrói ali. E aí também até tem uma amiga aqui participando, né, a Norma, a questão das políticas públicas. Eu não sei o nosso tempo aí, vão me falando, viu? As políticas públicas também se fazem necessárias? Completamente. Uma das bandeiras que a gente levanta com a campanha Janeiro Branco é isso, chamar atenção para as questões relativas à saúde mental, porque à medida que a gente faz isso virar um burburinho, a gente chama atenção também das autoridades para a criação de políticas públicas de cuidado. Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a ideia de que é função da família, da sociedade e do Estado o cuidado com essas novas gerações. E são nessas relações que a gente estabelece e vai construindo o que vai ser a sociedade daqui para frente. É na relação que eu estabeleço com esses menores que eu estou construindo o mundo no qual eu vivo, que vai existir daqui 30 anos. Então, se a gente está construindo essa relação na base da violência, se hoje a coisa está feia, imagina o que vai chegar daqui à frente. Por isso que eu quis muito trazer você para a gente conversar a respeito disso, porque os nossos amigos do Manhã Total, eles assimilam esta conversa que é aqui, mas chega até aí, e você pode multiplicar. Porque esta conversa aqui hoje, nesta semana com a Valéria, foi fundamental para a gente pensar no futuro que a gente quer, no presente que a gente quer.
Então, multiplique essa informação. Valéria, toda a minha gratidão. Espero você mais vezes aqui em 2024. Conte comigo. Tá? Obrigada. Obrigada. Valéria Ribeiro, psicóloga, com a gente aqui hoje no Manhã Total, falando sobre isso. Faz o seguinte, compartilha essa entrevista, viu? Vai lá no nosso canal do YouTube, pega o vídeo e vai compartilhando. Que é informação boa, gente. E é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Enquanto sociedade. Obrigada. Obrigada, viu? Todo o meu respeito a você. Obrigada.